Então, Diego, Então, vamos continuar? vamos, né? Vamos continuar porque o tema rendeu. Rendeu. Que tema que rendeu? Exatamente. O tema é como lidar com os conflitos, Brigas. as brigas. Na igreja, em casa, na vida. Isso, na vida. A gente fez um episódio, o último episódio, certo? Não deixa de dar uma olhada no último episódio para continuar nesse daqui, que senão você vai pegar dar um pouquinho do bonde andando, né? O bonde andando. O bonde já está andando. E nós vamos continuar aqui em 1 Coríntios capítulo 8. E agora o que a gente vai fazer agora é o seguinte, no episódio anterior, a gente mostrou que melhor é amar do que ter razão, que é o que Paulo diz, o Paulo nos ensina. Ele explica que a soberba ela pode causar, o conhecimento, a razão pode causar um problema de soberba, que na verdade é um equívoco, porque quanto mais você sabe, mais você deveria perceber que não sabe de nada. Então, não sabe como convém aquele que tem soberba. Isso. E a gente vive senhor da soberba. E aí Paulo vem e fala assim, mas isso aí não edifica, isso aí destrói. Para edificar, para fazer bem para todo mundo, vocês precisam amar. Então, se eu tiver que escolher entre amar ou ter razão, eu prefiro amar. Por isso o título do programa de hoje é Prefiro Nem Ter Razão. Esse é o título. E a gente continua aqui em 1 Coríntios 8. Porque agora a gente vai fazer uma análise. A gente vai mostrar exemplo prático. Isso, uma análise que Paulo faz da aplicação dessa ideia. Dessa ideia de trocar Isso. a razão pelo amor. 1 Coríntios 8, ali na introdução, que é o programa anterior, ele dá o conceito. Uhum. Agora ele vai falar como que esse conceito se aplica na prática. Olha o que eu vou fazer. Então a como é que gente funcionou. resolveu continuar fazendo mais um programa sobre esse tema. Foi isso mesmo. Então aqui, o verso 1 ele diz no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Esse é o problema. Então no verso 4 ele continua. Ele deu o conceito até o verso 3. Certo? E no verso 4 ele continua no tocante à comida sacrificada a ídolos. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então ele começa, ele falou, então vamos resolver aqui esse negócio. Vamos resolver. Aí ele vem para a razão. Sim. Não vem para a razão? Vem. Então vamos para resolver. Você não quer comer a carne sacrificada a ídolo, mas o ídolo, o que é o ídolo? Só lembrando que o problema é que a carne vendida no açougue da época era sacrificada a deusa Diana e outros deuses. E aí o povo falava assim, vamos comer a carne que foi sacrificada a outros deuses, mas aí ela não é uma carne contaminada, não é uma carne que, né, foi oferecida a outro deus, eu vou comprar e vou comer. Um grupo da igreja dizia assim, não tem problema nenhum, de outros deuses não existe, ofereceram por vento, ofereceram para nada. Então pode comer. Aí um outro grupo falava assim, não é assim, porque nós estamos dando força pro culto deles, né? Nós estamos fazendo parte do culto deles, já que uma parte é fazer a venda do bicho para comer, etc. E tal. Enfim, treta em Israel. Né? Treta em Israel. Exatamente. É isso mesmo. Aí, mas Paulo fala assim, ó, gente, não tem outros deuses, só tem um. Isso. Que é o nosso. Uhum. Então o outro Deus aí que você está com medo, né, dele, ele nem existe, nem há. Nem tem. Nem tem esse Deus. E o verso 5 ele fala ainda, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então Paulo fala assim, ó, gente, não tem. O outro Deus nem existe. Se tem Deus aí que fala que tem, ainda tem um agravante. A gente sabe que o nosso Deus é que é o Deus verdadeiro, e Ele é que é o dono de todas as coisas. Isso. Então a carne do bicho lá é dele. É dele, não tem. Foi ele que fez o nada. bicho. O bicho é dele. E tem mais uma coisa. Ele é o criador de tudo o que existe, mas todas as coisas que existem foram feitas para Cristo, que é o nosso Senhor. Que é o único que existe. Que é o único que existe. Por que você está com medo de um Deus aí que o povo que fala que é Deus? Isso aí não é nada. Não é nada. Não é nada. Então Paulo já vem aqui no direcionamento da solução racional. Ele fala assim, você quer razão? Então a razão é a seguinte, razão é que não tem outro Deus. Vamos trabalhar com a razão aqui. Então. Não tem outro Deus. Não tem. Não tem. Não tem outro Deus. Quer comer? Se ele está oferecendo para um Deus que não existe,
Não aconteceu nada com a carne. Não aconteceu nada com a carne. Não Tá aconteceu nada. Tá intacta. Nada deu errado. Nada mudou no Nada universo mudou no porque eles universo. ofereceram a tal Diana. Não tem Diana. Tem Diana. Não tem Diana. E ainda Então, que não mudou tivesse nada. Diana, é isso que ele está falando, ainda que tivesse, quem é dono desse negócio aí é Deus e ninguém vai tomar o que é dele para fazer o que quiser. Isso é importante, Diego. Só um parênteses aqui. Quão frequentemente a gente duvida do poder do nosso Deus, né? É verdade. Não é? É verdade. Aparece qualquer coisinha, um negócio, sei lá, uma coisa que. Uma conversa na internet, uma solução, um novo esquema, uma superstição e tal. Aí a gente. Cuidado e tal. Cuidado. A gente já citou isso aqui. Por exemplo, tem gente que fala assim: não pode orar em voz alta, senão Satanás ouve. Isso, exatamente essa ideia. Agindo Deus, quem o impedirá? Quem o impedirá? Quem? Não tem outro. Imagina, Não tem Satanás outro. ouve, aí ele vai agir e Deus vai deixar. Oxi, como é que é isso? Não. Paulo tá falando aqui, gente. Não tem outra coisa. Só tem um Deus. Se tivesse o Deus, a pergunta devia ser assim, ó. Ofereceram lá pra Diana? Ofereceram? Ofereceram? Ofereceram. Aí me diz, ofereceram? Ofereceram. E Deus deixou? Deus deixou? Deus deu pra Diana mesmo? Deixou de darem pra Diana? Não. Não, ainda que houvesse Diana, não era Não era nada. problema, porque tudo é de Deus. Então Paulo tá dizendo aqui que não tinha problema com ele. Certo? É o que ele está dizendo. Ele tá dizendo, não tem problema com ele. Problema em essência, Sim, né? Não tem a deusa Diana, não tem nada. sim. Né? Estamos citando Diana aqui como exemplo só de Deus da época, nem sei se era Nem do eu caso sei, eu aqui, estou tá? citando porque você citou. Isso, eu só estou pegando um Deus da época lá, qualquer um. Eu também não importa o nome, porque nem existe. Exato. Nem existe. Nem existe. Nem existe. Agora olha o verso 7. Eu fiquei com o Diana na cabeça mesmo. Não, porque... Olha o verso 7. Entretanto. O que quer dizer entretanto? Conjunção adversativa. É conjunção adversativa, não é? Porém, entretanto, Paulo adverte, não há esse conhecimento em todos. nem todo mundo consegue entender isso aí. Nem todo mundo. Porque alguns, ele fala agora, ó, que alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, porque tinha gente que veio dessa religião para cá. Sim. Então ele tem familiaridade. Se você veio da onde você veio, você traz alguma coisa de onde você veio. Sim, sim. Quem veio para a igreja do samba, quando vê um pandeiro, ele olha e ele fala, Não. não pode. Isso. Quem veio do rock, se ele vê uma bateria, uma guitarra, um baixo, ele... Porque ele tem a familiaridade Exatamente. com aquilo que ele viveu antes. Então ele não tem esse conhecimento aqui que Paulo está falando. Sim. E ele fala assim, ó, por ter familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. Isso. Como se existisse. E a consciência destes, por ser o que, Diego, está escrito aí? Fraca É fraco. Esse vem povo. a contaminar-se. O povo contamina porque eles são fracos na Agora, fé. deixa eu dar um exemplo mais assim, prático, de comida mesmo, para o pessoal entender. Imagina que... a gente faz a Santa Ceia, não é? Sim. Na Santa Ceia, do mundo cristão, a gente toma o suco de uva, toma ali, né? O fruto da vide Sim. e come o pão, sem fermento, certo? Certo. Aí imagine você que você saiu por alguma razão do cristianismo, deu um negócio na sua cabeça, você saiu do cristianismo e você foi para uma outra coisa. Uma outra coisa. Foi para Sei lá. Foi para um culto indígena. Culto indígena. Culto indígena. Você conheceu uns índios, os índios levaram você para a Tocou floresta. o coração, você foi pros índios. Tocou e foi. Quando os índios vêm com um copo de suco de uva e um pão feito sem fermento, o que você sente na hora? Você fala, eu já vi isso aí? Não, mas isso aí é da outra igreja lá que eu saí. Da outra. Isso é coisa de cristão. É cristão isso aí. Isso é coisa de cristão. Aí o índio fala, não, a gente tem a tradição já. Há muitos anos a gente faz isso. Não, isso é cristianismo. isso é cristianismo. Faz mais de 2000 anos que o mundo faz isso daí. Vocês não aprenderam de ninguém, vocês aprenderam de cristão isso aí. Algum missionário ensinou isso para vocês. Não, nossos antepassados. Vai dar um problema.
Porque você tá convivendo com um símbolo daquilo que simbolizava a sua antiga vida. Ok, entendi. Entendeu? Entendi. E não é por maldade, não é por... Paulo fala que fraqueza e é exatamente isso, fraqueza. Fraqueza de quê? Fraqueza de mente, para virar a chave intelectualmente e entender que aquilo ali não tinha nenhum problema. Por que eles não conseguem virar a chave intelectualmente? Por que nós não conseguimos fazer isso várias vezes na nossa vida? Porque nós somos seres de cultura. Quando a gente se acostuma com uma cultura, e aí a gente vai para outra, não tem como, a gente carrega na carne A cultura da qual a gente veio. que a gente tinha familiaridade. Sim. Entendeu? Então você deu o exemplo aí de quem sai do mundo e vem para a igreja e quando vê alguns elementos parecidos começa a rejeitar, exatamente porque tem familiaridade, isso está na carne dele. É diferente para mim e para você, por exemplo. Então eu não tive, só usando aqui o exemplo do pandeiro, que é um exemplo bom de citar, porque nós não temos problema com o pandeiro. Mas eu não tenho problema nenhum se eu ouvir, porque para mim é só mais um barulho. Sim. Isso é que nem harpa. É outro barulho. É outro barulho. Outro som. É outro som. Mas para quem conviveu com isso, Com o pandeiro lá, nele, na pele dele, dá outro dá som. outro ruído. Outro ruído. Que ele não vai lembrar de Deus aqui no culto, ele vai lembrar da vida que ele tinha. E não é por maldade que Paulo está falando que esses são fracos. Ele está dizendo assim, ó, ele não consegue fazer a transição. Não consegue. Ele não consegue ir além daquilo ali, ele está preso nisso daí. E, gente, se ele está preso nisso daí, para que nós vamos trabalhar para desprender ele disso? O Evangelho não se trata disso. O Evangelho se trata de seguir a Cristo. Ele está seguindo a Cristo? Tá seguindo Ele a quer Cristo. fazer a vontade de Deus? Sim. Acabou. Lá na hora do dia da restauração, Deus vai tirar o pandeiro do coração dele. É isso. Mas É isso. eu não preciso É começar a discutir essas coisinhas na vida dos outros. Embora Paulo diga que eles não estivessem corretos por não conseguirem fazer essa transição, deixa isso lá, não vai incomodar ninguém. Sim. Vamos agir de outra maneira. Em vez de tentar arrancar deles, por que a gente não faz assim? Vai lá. Olha só. Verso 8 ele ainda fala exatamente o que você está falando. Fala, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Aí Paulo fala assim, ó. Não é isso aí que resolve. Não é isso aí que você resolve. O reino de Deus, Romanos capítulo 14, o reino de Deus não é comida nem bebida. Agora olha ele trazendo para o amor agora. Verso 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Opa, você tem conhecimento. Você tem razão. Você tem razão? Você podia falar assim, não tem nenhum problema, comer. Come, seu fraco. Tem razão, você tem razão, não há nenhum problema. Mas cuidado para que essa sua razão, essa sua liberdade, não venha a ser tropeço para os fracos. Porque, verso 10, se alguém vir a ti, que é dotado de saber, que é dotado de razão, não é? A mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada a ídolos? Aí o que é fraco, ele vai comer não igual você, que está entendendo. Sim. Você está entendendo que pode. Sim. Mas o outro não, ele vai comer porque você está comendo. Isso, ele vai achar que pode, então, De outro participar jeito. De comida sacrificada a ídolo. da comida sacrificada a ídolo. Achando que ela foi sacrificada mesmo. Isso. Então ele acha que a comida foi sacrificada, que tem um problema de comer porque ela é de outro Deus lá. Só que ele vê você comendo e ele fala assim, então não tem problema. Eu posso comer comida sacrificada mesmo sendo de outro Deus que não vai ter problema. Mas o cara que tem o saber não é disso que ele está pensando. Não, ele acredita que não existe o outro Deus. Exatamente. Então, ele consegue. Mas o camarada, ele fala, então pode comer comida sacrificada a ídolo? Não é disso que se trata. Desse jeito que você está falando, não. Porque desse jeito que você está falando, você está dando valor pro ídolo lá. Sim. E se você dá valor pro ídolo, aí não pode. Sim. Aí não pode. Porque se você acha que realmente... se você dá realmente você valor ao ídolo, aí você não tem que comer. Aí você não tem que comer. O problema é que o outro não dá valor ao ídolo. Isso, é diferente o pensamento. Diferente. Só que aí duas pessoas com paradigmas diferentes, uma acaba influenciando a outra, e isso pode ser de maneira negativa. Isso. Aí o segundo aqui, o mais fraco, ele vai comer, aí ele come, aí a consciência dele é agredida. Né? A consciência dele é agredida. Verso 11. Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco. Olha por que ele perece. Porque ele cometeu um erro. O outro erra por causa do teu saber. Por causa do teu saber. Que tá certo. Perece o irmão fraco Tá pelo certo. qual Cristo morreu. Tá certo teu saber.
Tô certo. Então, percebe aqui que não basta ter razão. Não basta. Paulo falou, você tem que ver como é que convém saber. Isso. Não basta só saber, eu sei, eu conheço, eu sei tudo aqui. Aí na aplicação do seu saber no dia a dia, aí é diferente. Porque o povo acha que é só saber. Eu sei e pronto. Sim. Eu sei, eu tô certo. Eu tô certo, eu vou até o final porque eu tô certo. Se eu tô certo, quem vai me segurar? Eu tô com a razão? Sim. Mas Paulo está dizendo, então aí que tá. Você tem razão, mas você não sabe como é que usa essa sua razão. Você não sabe como é que convém saber isso aí. E aí no verso 12, diz aqui, ó, e deste modo, pecando contra os irmãos. Agora, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Aí Paulo chama de pecado. Porque você falou, não, eu tenho razão e acabou. Eu acho que eu consegui montar um exemplo na minha cabeça aqui. Fiz muito esforço. E montou. E tô tentando. Me ajuda aqui. É como se um cara fosse ateu a vida inteira. E aí ele vive de maneira materialista. Porque o ateu, ele não tem envolvimento com o sobrenatural. Ok, tá. Certo? Então ele vive de maneira materialista. Ele vive para viver a vida bem. Sim. Então ele tenta se cercar de confortos da vida. Sim. Certo? E ter as coisas. Porque a vida para ele se limita a isto. Correto? Correto. Aí ele encontra Jesus. E ele descobre um propósito para viver. E ele fala, nossa, eu tenho um propósito para viver que vai muito além das coisas. Um propósito que vai muito além de ter. É um propósito que vai muito além de simplesmente viver e viver bem. Eu vivo pelo outro, eu vivo para o outro, eu vivo para a eternidade, eu vivo por Cristo, para vê-lo pessoalmente. Eu vivo para um Deus que realmente existe. Ele deixa de ser ateu e ele entra agora, passa a crer em Deus e ele rompe com o materialismo. Porque ele fala, eu não preciso disso para viver. Sim, não quero mais. Eu não quero mais. Eu buscava essas coisas para me satisfazer e eu percebia que elas não me satisfaziam e agora eu descobri o que realmente me satisfaz, que preenche o meu coração. Só que aí ele encontra um outro cristão que esse cara que é cristão, ele é cristão. É cristão mesmo, sempre É foi. cristão. E o cristão, ele pode ter as coisas? Pode. 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 O cristão pode ter cristão rico? Pode, claro. Claro. Pode. Jesus diz que vai dar um problema, vai ter uma dificuldadezinha aí, mas pode. 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 Porque para Deus nada é impossível. Pode. Então pode. Tem um sistema aqui, a gente pode até gravar aqui um Isso. hiperlinkado, pode, tem um caminho. Aí esse cara aqui, que ele sabe que pode, não tem nenhum problema, ele não está apegado às coisas materiais. Ele não está apegado. Só que no contexto do Brasil, ter algumas coisas é ostentação social. E ele sabe que não tem problema nenhum em ter as coisas. Mas, sem querer, o outro vê ele com aquilo que é ostentação social e fala assim, ué. Então, o outro tá vindo, o outro é de outro caminho que eu tô o outro vindo. tá vindo de outro caminho. De outro caminho. Então eu posso ser um pouco materialista também. Porque pode, aqui pode, tô percebendo que pode. Tô percebendo que pode. Tô percebendo que Só pode. que você, o seu sentimento é outro, ruim. é outro, porque é eu outro. vivi no materialismo. É outro. O outro não, o outro não viveu no materialismo e sabe lidar bem com isso. Só que esse aqui viveu no materialismo. Aí quando ele vê o outro sendo materialista, quer dizer, parecendo ser materialista, ele acha, então eu posso ser materialista também. E aí, sem querer, ele começa a voltar para o caminho do ateísmo, sem querer. Sem querer. Sendo da fé agora. Mas ele começa a se preocupar em ter as coisas de novo, etc. Porque agora, esse aqui se perde. Nossa, porque agora virou pecado. Agora virou pecado, exatamente. Porque ele conheceu Cristo Isso. e voltou para onde ele devia sair. É. Ou seja, qual que é o problema? O problema desse problema aqui... é que ele teve contato com o cristão e não viu Cristo. É. O problema é que esse aqui, o problema dele é materialismo. E o problema do outro não era esse. Não era. Esse. Então ele podia ter as coisas que não dava nada. Não dava nada. Mas para esse aqui dava. E aí quando ele vê aquele fazendo a mesma coisa, que tá certa, não tem problema. Tá certo, tá tudo certinho. Mas porque esse aqui é fraco, não consegue fazer a transição na cabeça dele, não consegue lidar com essa situação, ele vai se perder porque esse daqui não guardou a modéstia. Então olha a responsabilidade. O cristianismo está pedindo uma coisa para nós muito ampla, muito maior. Sim. O cristianismo não é questão de você ter razão ou não, é disso que se trata isso aqui. O cristianismo não é vou ter razão ou não vou ter razão. Ah, eu tô certo, acabou. Ah, eu sei o que eu faço, então eu faço e pronto. Você não vive isolado. O que você faz influencia alguém. Sim. E pode ser que mesmo estando certo, essa tua influência
pode levar alguém a cometer um equívoco. Exatamente. Nesse caso específico aqui, a questão estava nas carnes. Então, como que o amor edifica num caso desse, Júnior? Como que a minha razão pode destruir? Paulo acabou de mostrar. A sua razão pode destruir o outro. Então, como que eu faço para, na prática, amar e ajudar o outro, em vez de destruir ele? Último verso. Último verso. Paulo fala aqui no verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, que o problema do meu irmão é esse aqui, ele se escandaliza. Ele se escandaliza, isso. Não é? Então quem se escandaliza é o fraco, né? Isso. É o fraco. Ah, muito bem colocado. Essa frase tem que sublinhar. É muito importante. Quem se escandaliza é o fraco. Entendeu? É isso. Quando alguém se escandaliza, Numa discussão, numa coisa que acontece na igreja, quem se escandaliza, esse é o fraco. esse é o fraco. Ok. Porque o irmão forte, ele não se escandaliza. Sim. Você vê que Paulo não se escandalizou aqui com a discussão. Sim, sim. Paulo olhou e falou, tá bom, vamos ver isso aqui. Eu conheço Deus, eu sei como é que é o Ih, esquema. não tem problema nenhum isso aí, não. Tá tudo certo e tal. Então, quem se escandaliza, viu, gente? É o fraco. Fraco, quer dizer fraco? Sem força. Fraco quer dizer fraco. Exatamente. Ele que é o fraco. Isso. Fraco é o fraco na fé. Sim. Então, quem se escandaliza é o fraco. Então, por isso, Paulo falou aqui, ó, no verso 13, se a comida serve de escândalo a meu irmão, ele fala, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Percebe que ele trouxe a discussão para o lado da razão. Ele falou, se a gente for pela razão, é isso. Só que a razão não pode ser usada sozinha, porque a razão ensoberbece. Eu não posso dizer só isso, eu sei, pronto, acabou. Eu sei como é que funciona e já era. Agora eu toco minha vida e sigo em frente porque eu tenho razão. Inclusive, quanta gente bate no peito. A vida inteira dizendo, não, eu vou porque eu tive razão. Eu já vi gente bater carro porque ele tinha razão. Não, eu cheguei primeiro no cruzamento, era a minha preferência. Mas bateu. Eu estava certo, carro quebrado ali. Era só para o hospital. Ele vai para o hospital lá dizendo assim, ó, mas eu que tinha preferência. O errado era ele. Preferência era minha. Preferência era minha. Errado era eu. Então a gente vive com esse negócio de ter razão. Aí Paulo falou assim, não, eu não quero razão. Eu quero amar. Então eu prefiro amar. É muito forte essa frase. E por isso, se a comida Preferi não ter serve razão. de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Nunca mais comerei carne é grave, né? Não, ele está dizendo assim, é nunca mais. Porque eu amo meu irmão tanto que é nunca mais. Só tem um detalhe. Esse que falou que nunca mais comerá carne, ele disse alguns versos antes assim, ó, porque não é a comida que nos recomenda a Deus. Ele está dizendo que não tem problema. Pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos. Então, o que ele está dizendo com essa declaração? Ele está dizendo assim, ó, a comida ali não tem importância. Mas, se para ajudar o meu irmão, eu tiver que deixar de fazer uma coisa que eu gosto muito, mesmo ela não tendo a menor importância, eu nunca mais faço para poder ajudar o meu irmão. Olha aí. Não, é muito porque grave. o amor está acima de tudo. Você está entendendo, irmão? Tá entendendo? Então olha só, você tá aí na sua igreja e você frequentemente olha de cima para baixo para quem é de outra igreja. As pessoas são assim, Frequentemente. As pessoas são assim. frequentemente você olha de cima para baixo para quem é de outra religião, para quem não é da sua A gente religião. olha de cima para baixo para qualquer um que é de outra Pra coisa. quem não é da outra sua cidade, opinião, da outra opinião, do outro partido, do outro partido, do outro time, tudo isso. Então você olha e você fala assim, não é da minha opinião, você olha de cima para baixo, porque nós temos a certeza de que o que a gente enxerga é o que é. A gente acha que enxerga o mundo do jeito que o mundo é, mas na verdade a gente enxerga o mundo do jeito que nós somos. Então você vem com a sua cultura e eu tenho uma preocupação, uma preocupação. Por exemplo, você chegou aqui na igreja adventista, por exemplo, e você é uma pessoa dura, sabe? Uma pessoa dura ali e tal. Você sabe que você é casca grossa, você sabe. Você nunca levou desaforo para casa. Isso, tem essas pessoas assistindo. Você é inteligente, é estudado, você nunca... Você sempre sabe o que tem que ser feito, sempre teve a razão. Aí você foi procurar uma igreja. Aí você foi procurar uma igreja, você bateu na nossa porta e você descobriu, entre outras coisas, que a gente guarda a... Lei. Ó, a palavra lei no seu coração já brilha. Brilha, porque você sempre foi da regra. Você sempre foi ali duro, você sempre tá ali. Aí na hora que você encontrou a igreja que guarda a lei, aí você falou, achei. Achei. Aí você veio.
Só que aí nós temos um risco, que pode ser que você veio porque você se identificou com aquilo que você já era. Então aqui não temos conversão, não temos nova vida, não temos mudança de vida. Não. Temos afirmação do que você já era. Exatamente. E aí você vem, entra aqui e você sai propagando o seu evangelho da dureza. Não é? Sim, Você da sai dureza. propagando porque é assim, e a lei diz assim. Tanto é que tem muita e gente tal. que acha que nós não cremos na graça por causa disso. Por causa disso. É. E aí Nós- você vem... Ah, pastor, você está dizendo que não é para pregar? Longe disso. Eu estou dizendo que algumas pessoas não são novas criaturas. Elas são as mesmas criaturas que se identificaram com alguma coisa aqui. Pode ser nessa igreja, pode ser Ou na em outra outra, igreja, em outra. pode ser em outro Pode ser lugar. até que alguém tenha saído da nossa igreja porque não se identificou aqui, que ele está saindo Isso, para outro ele lugar. foi para outro lugar porque não se identificou, É. porque o padrão não é identificação. Ó, quando eu estou procurando identificação, ó. Olha para onde eu estou apontando. Ó, entendeu? Tô olhando para mim. Eu me identifico. Eu estou identificado Eu com vou isso. até Cristo para que Ele me transforme. Porque quando você vai até Cristo, ele fala assim, filho, tira a razão da frente e vive o amor. Quando você leu aqui que Paulo falou nunca mais vou comer carne, ficou tão longe, né? Ficou. Foi um tempo muito grande, né, para parar de comer carne. Não é que ele podia falar. Ele podia ter dito assim, ó. Na frente, Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, Aí em eu Corinto vou não como. comer escondido. É, aí em Corinto eu não como mais. Em Corinto, não como mais carne. Podia, não podia? Podia ter dito. Mas ele falou, não como mais. Nunca mais comerei carne, para Porque que o não padrão- venha Porque escandalizá-lo. o padrão é para você ser outra pessoa que Cristo está chamando. Exatamente. Até porque se você come escondido, você então é um hipócrita. E, Diego, ser outra pessoa quer dizer que você não se preocupa mais com a sua razão. Porque se na sua frente eu não como, para parecer que eu não como, mas por trás eu como, eu sou mentiroso. Ah, não entra nesse mérito. Vamos lá. Por quê? É, porque é isso mesmo. Né? É isso. É isso mesmo. O que a Bíblia está dizendo é que não é simples o que Cristo está pedindo. Deixa eu pra terminar. nós. É para terminar, Isaac? É para terminar, um minuto. Então tá. Deixa eu terminar então. Júnior, o que Paulo está dizendo aqui é grandioso porque é exatamente o que Jesus fez por nós. Para salvar a humanidade, ele se tornou homem por toda a eternidade. Para sempre. Para sempre se torna homem. Homo sapiens, sabe? Tem DNA? Tem? Tem DNA. Tem. Para toda eternidade para poder nos salvar. Paulo está dizendo assim, se eu tiver que nunca mais comer carne para salvar o meu irmão, é isso que eu vou fazer. O amor, ele está preocupado com o outro. Ele está preocupado em edificar. O amor está preocupado em transformar. E ele só vai sair do seu coração se você, em vez de querer ter razão, quiser parecer com Cristo.